Olá, estamos de volta aqui no canal UThermo e hoje vamos tratar nas aulas de Termodinâmica 2 a aula de número 12, que aborda as propriedades em excesso. Vamos conhecer os objetivos desta série de aulas de número 12. Então nós vamos compreender a importância das propriedades em excesso no estudo de soluções e definir a sua relação com o coeficiente de atividade. Nós vamos também aprender a avaliar um conjunto de dados de coeficiente de atividade e verificar se esses dados têm consistência termodinâmica. E ainda nós vamos aprender a calcular o coeficiente de atividade de misturas binárias usando o primeiro modelo de energia de Gibbs em excesso, denominado de modelo de Margulis, um parâmetro. Antes da gente começar, você é novo aqui no canal, então não deixe de clicar no botão inscrever-se para receber sempre as nossas atualizações. E ainda, se você quer saber na sua caixa de e-mails quando que o canal lança um novo vídeo, marca a opção do sininho que você vai ter a oportunidade de receber todas as informações direto no seu e-mail. Então nós vamos começar com as propriedades em excesso. Essa é mais uma classe de propriedades termodinâmicas para o estudo de misturas. Então vamos à definição da propriedade em excesso. Bem, a propriedade em excesso ela é definida da seguinte maneira. Toda propriedade em excesso ela tem um sobrescrito E maiúsculo para indicar que ela é uma propriedade em excesso. E basicamente ela é uma diferença entre o valor da propriedade molar que uma solução real teria, dada temperatura, pressão e composição, em relação ao que uma solução ideal teria. Então, nesse caso aqui, nós poderíamos falar uma mistura real, metanol e água, dados de temperatura e pressão, 25 graus Celsius e 1 bar, e composição, uma mistura equimolar. Então, nós poderíamos analisar o volume molar dessa mistura na condição onde a gente tem as interações, por isso que é a condição real, em comparação com o que essa solução teria no caso se ela fosse ideal. Lembrando que o detalhe importante da solução ideal é que todas as interações deveriam ser consideradas como iguais, idênticas. Então, a propriedade em excesso, ela compara o que realmente ocorre na solução com aquilo que é a nossa referência, especialmente a referência de solução ideal. E a gente pode reescrever essa equação de número 1 da seguinte maneira. A gente pode escrever ela para volume molar em excesso, ou seja, o volume molar que aquela mistura tem, menos o volume molar da solução ideal. A gente também pode escrever para a entalpia molar em excesso. Então, eu tenho a entalpia molar da solução, menos a entalpia que a solução ideal tem, e a energia de Gibbs molar em excesso, ou seja, a energia de Gibbs molar da solução, menos a condição ideal. De maneira semelhante, nós também podemos definir uma propriedade parcial molar em excesso como? Então, veja que eu tenho a propriedade parcial molar e eu tenho o sobrescrito E. Então, ele vai ser a derivada do número de mols total vezes a propriedade parcial molar em excesso, derivada em relação ao número de mols de I, mantendo-se T, P e número de mols de J diferentes de I constantes. Nesse caso aqui, eu posso ainda substituir pela definição da propriedade. Então, eu tenho número de mols vezes a propriedade molar. Aqui eu tenho a propriedade total e ela pode ser reescrita aqui no numerador como a propriedade total real da solução menos a propriedade total da solução ideal. E aí, essa propriedade parcial molar em excesso, ela fica escrita ainda como sendo a propriedade parcial molar de I menos a propriedade parcial molar de I na condição de solução ideal. Então, nós podemos aplicar essa equação de número 3 para qualquer propriedade que você já tenha estudado no curso de termodinâmica, como o volume parcial molar em excesso, a entalpia
parcial molar em excesso e a energia de Gibbs parcial molar em excesso. Atenção para essa equação, porque é ela quem vai nos acompanhar na aula de hoje. Veja que a energia de Gibbs parcial molar em excesso de uma espécie I é a energia de Gibbs parcial molar dessa espécie I na condição real menos na condição ideal. E aí eu tenho um questionamento a você. Faz sentido nós falarmos de propriedade em excesso de espécie pura? Na verdade, não, porque as propriedades em excesso só existem por causa das misturas. Então, toda vez que nós estivermos rumando para uma solução contendo apenas uma espécie, as propriedades em excesso serão todas nulas. Por isso, não faz sentido nós falarmos de propriedade em excesso de substâncias puras. Então, a resposta aqui é não. Bem, mais algumas definições com relação à propriedade em excesso. Então, a gente tem aqui que a propriedade molar em excesso é definida como a propriedade molar menos a condição ideal. E aqui nós poderíamos fazer o seguinte ainda nessa equação. Eu poderia somar e subtrair o termo de xi/Ki, ou seja, o somatório da fração molar de I vezes a propriedade da espécie pura. Nesse caso, percebam que esses dois termos aparecem aqui, ó. Aqui com um sinal negativo e aqui com um sinal positivo, porque eu tenho menos com menos dá mais. Eu fiz essa inclusão dos termos para que a gente possa relacionar a propriedade molar em excesso com outras variáveis ainda que nós já vimos nesse curso. Se você observar o que nós temos dentro dos parênteses, isso aqui é a informação da propriedade de mistura. Então, eu tenho que a propriedade em excesso ela pode ser relacionada ainda com o ΔK de mistura real menos o ΔK de mistura ideal. Isso vai trazer uma informação bastante importante daqui a pouco aqui na nossa aula. Veja que a propriedade em excesso relacionada com as propriedades de mistura podem dividir as propriedades termodinâmicas em duas classes. Vou mostrar para você isso agora. Então, a equação 6 nos mostra que a propriedade em excesso também pode trazer informações a respeito da variação da propriedade de mistura real em comparação com a ideal. E aí, nós podemos separar as propriedades termodinâmicas em duas classes. Veja que aqui essa equação de número 6 ela está sendo escrita com uma variável genérica que é o K minúsculo. E como você pode ver agora na sua tela, este K minúsculo pode ser separado em duas classes. A primeira classe contém as propriedades como energia interna molar, volume molar e entalpia molar. E a outra classe, eu tenho entropia molar, energia de Gibbs e energia de Helmholtz molar. Aí eu pergunto a você, por que será que a propriedade em excesso pode ser separada nessas duas classes? Bem, o que eu quero te mostrar é o seguinte fato. Se você lembra da aula de número 6, quando nós tratamos de misturas ideais, você vai lembrar que o termo para a propriedade de mistura ideal, quando nós tratamos de energia interna, volume molar e entalpia, este termo ele era sempre zero. Nós vimos nos gases ideais que misturar essas substâncias não provocaria nenhum aumento, nem uma diminuição da energia interna, tampouco do volume, tampouco da entalpia. Então, a primeira conclusão que nós temos é falar em propriedade em excesso ou falar ΔU de mistura, ΔH de mistura ou ΔV de mistura é a mesma coisa. Essas propriedades são sinônimas, tá? Mas, quando nós tratamos de entropia, energia de Gibbs e energia de Helmholtz, lembre-se que este segundo termo aqui, ele não era zero. Então, essas equações para o ΔK de mistura ideal, elas foram apresentadas no início da aula 10, quando nós falamos da solução ideal. Então, você tem que acrescentar esses termos para o cálculo da propriedade em excesso, seja o G de excesso
o S de excesso ou o A de excesso. Nós teríamos aqui, por exemplo, para o G de excesso, o ΔG de mistura real menos o termo ideal, que é o RT, somatório de x de i, ln de x de i. Lembre-se que este termo ele é um termo que está sendo negativo, mas na realidade ele vem como uma soma, porque o ln de uma fração é um número negativo, e negativo com o negativo da equação vai dar um termo somando ainda na energia de Gibbs em excesso. Então é importante que você saia dessa parte da aula entendendo completamente o porquê que nós separamos as propriedades nessas duas classes, e isso se dá em virtude do ΔK de mistura de algumas delas serem nulos e para outras não serem nulos. Agora você deve estar pensando, mas professor, por que nós iniciamos o estudo de uma nova classe de propriedades termodinâmicas? Bem, a gente começou a falar das propriedades em excesso porque nós vamos fazer agora um link com uma informação que já apareceu na aula de solução ideal. Então, a partir de agora, nós vamos tentar relacionar as propriedades em excesso com o coeficiente de atividade das espécies em solução. Para isso, nós faremos a seguinte maneira. Então, há alguma relação entre propriedade em excesso e coeficiente de atividade? Então, o primeiro passo nós vamos considerar a relação que já apareceu aqui nessa aula, que é a propriedade parcial molar de I em excesso sendo igual à propriedade parcial molar de I na solução real menos a propriedade parcial molar de I na solução ideal. Bem, K maiúsculo que aparece nessas equações é uma propriedade genérica. Então, vamos trazer agora uma propriedade real, que é a energia de Gibbs. Reescrevendo a equação de número 7, nós temos a energia de Gibbs parcial molar de I em excesso, vai ser a diferença entre a energia de Gibbs parcial molar de I na condição da solução real menos a ideal. E aí, todas as vezes que você observar nesse curso a energia de Gibbs parcial molar de I, lembre-se que ela tem um sinônimo. Nesse caso, o sinônimo dela é potencial químico. Então, a equação de número 8 pode ser reescrita desta maneira. Onde a gente tinha energia de Gibbs parcial molar, substituímos por potencial químico, e agora você observa mais uma equação importante, que é a definição de Lewis da fugacidade. Potencial químico de I menos o potencial químico de I de referência é a equação que deu origem ao termo de fugacidade. Então, a gente pode reescrever a equação 9 da seguinte maneira. Energia de Gibbs de I parcial molar vai ser igual a RT ln da fugacidade de I na mistura líquida dividido pela fugacidade de I na condição ideal. E aí, para finalizar, nós sabemos que o termo que está aqui dentro desses colchetes é o coeficiente de atividade. Então, a gente pode escrever a equação de número 11 como sendo a energia de Gibbs parcial molar de I em excesso é igual a RT ln de gama de I. Essa equação de número 11 ela é uma ponte bastante importante entre a descrição do coeficiente de atividade das espécies I na solução e a energia de Gibbs molar da mistura. Vou te mostrar agora como isso acontece. Então, veja que se nós tivermos uma equação para G total em excesso ou Gzinho em excesso, a gente pode, a partir dessas equações, deduzir, por meio dos métodos que nós já aprendemos na aula de número 4, as propriedades parciais molares. Então, eu posso sair de uma função de G de excesso e determinar uma equação para G de I parcial molar em excesso. Se eu descobrir esta equação, eu posso utilizar esta relação matemática que a gente acabou de escrever para, então, definir a equação para o coeficiente de atividade dessa espécie em solução. Por isso, essa relação matemática, que é bastante simples, ela é muito importante e ela vai dar a oportunidade, nesse momento, da gente criar alguns modelos matemáticos para G de excesso,
a fim de criar equações para descrever o comportamento dessas misturas. Antes de nós avançarmos nos modelos de energia de Gibbs em excesso, é importante a gente enaltecer os trabalhos de diversos colegas que obtêm dados experimentais para propriedades em excesso. Como que esses dados são obtidos? Bem, basicamente você vai utilizar essa definição que nós já vimos tanto aqui no curso como no curso de Termodinâmica 1, que é a definição da energia de Gibbs. Então veja, energia de Gibbs é definido como H menos Ts. Se nós usarmos o raio do paralelismo termodinâmico, ou seja, usar o mesmo aspecto da equação da termodinâmica fundamental, a gente pode escrever relações aqui para a termodinâmica 2. Nós já vimos que se nós aplicarmos traço e definir qual é a substância, a gente pode criar relações para as propriedades parciais molares, semelhantes à equação que a gente já viu em termodinâmica 1, mas também podemos usar relações para as propriedades em excesso. Então, a equação que nós vemos hoje, que é nova, é o G em excesso é igual a H em excesso menos T vezes S em excesso. E aí é importante observar que se nós reorganizarmos essa equação aqui, a gente pode encontrar duas portas experimentais para a obtenção da entropia em excesso. Então, a entropia em excesso ela é advinda dessa equação e esses dois termos, como por exemplo o G de excesso, ele é obtido a partir de dados de equilíbrio líquido-vapor das misturas. Então, nós vamos fazer um cálculo como esse quando nós estivermos ao final da aula de número 19, e aí você verificará como fazer a relação entre dados de equilíbrio líquido-vapor e G de excesso. Uma outra informação importante é que o H de excesso também advém de dados experimentais e, geralmente, ele é obtido por meio de um equipamento chamado calorímetro. Então, se nós unirmos dois conjuntos de dados experimentais, que são aqueles obtidos representando o equilíbrio líquido-vapor e representando dados de entalpia em excesso, nós conseguimos criar três funções matemáticas para descrever propriedades dessa mistura. Essas funções são a entropia em excesso, a energia de Gibbs em excesso e a entalpia em excesso. Importante ressaltar que todas as propriedades em excesso elas vão tender a zero quando nós estivermos falando para substâncias puras, e isso você verificará inicialmente na hora que eu mostrar os gráficos dessas propriedades. Uma outra informação importante é que, apesar da energia de Gibbs em excesso apresentar um comportamento parabólico, a entalpia e a entropia em excesso elas podem variar consideravelmente. Observe comigo esses gráficos que foram retirados do livro do Smith Van Ness, e nós temos aqui informações a respeito do comportamento de diversas misturas. Por exemplo, todas essas misturas foram analisadas a 50 graus Celsius, certo? E o primeiro conjunto, que é este aqui, conjunto A, ele é composto por clorofórmio e N-heptano. Você pode observar que nós temos para esse caso curvas de H de excesso, T vezes S de excesso e G de excesso. Uma observação bastante simples que nós podemos observar aqui é que todas as propriedades em excesso partem de zero e retornam para zero. Como eu havia falado, não existe propriedade em excesso de substância pura. Outra informação bastante interessante é que nós podemos analisar aqui essa curva do H de excesso, certo? O que é o H de excesso? Novamente, partindo da definição, seria o H molar dessa mistura na condição real, ou seja, quando a gente tem as interações presentes nessa mistura, em comparação com o H ideal. A gente viu que o ΔH de mistura, ou seja, na condição de solução ideal, ele é igual a zero. Então, aqui nós podemos observar que esta curva ela é positiva porque todos os valores da propriedade de mistura são valores maiores que a condição ideal.
E é por isso que essa curva ela é uma curva parabólica com valores positivos. O que a gente observa aqui é que essa solução real de clorofórmio e N-heptano, ela apresenta interações distintas. Então, se ela apresenta interações distintas, é claro que esse valor do H vai ser um valor positivo. E se esse H de excesso representa o ΔH da mistura real, significa que nessa solução, ΔH sendo positivo, ao misturarmos quantidades de clorofórmio e N-heptano, o processo de mistura ocorre no sentido de uma mistura endotérmica. Ela precisa receber calor das vizinhanças para estabilizar essas duas espécies em solução. Analisando esse comportamento da mistura de clorofórmio e N-heptano, nós podemos extrapolar essa análise, se o processo de misturação ocorre de maneira endotérmica ou exotérmica, analisando também a espécie B. Veja que o comportamento também é semelhante com um H positivo. Então, a gente tem aqui esse H positivo, o que indica que a mistura de acetona e metanol geralmente vai ocorrer num processo de mistura endotérmico. Já no caso da mistura acetona e clorofórmio, o efeito é contrário. Então, essa mistura ela tem o ΔH de mistura negativo, ou seja, o H de excesso é negativo, e aí o processo de mistura ocorre de maneira exotérmica. Veja como é interessante a análise das propriedades em excesso em comparação com o que nós já vimos em relação às interações na aula de número 4. Misturas endotérmicas requerem uma quantidade de energia extra para estabilizar as interações das espécies em mistura, enquanto que as misturas exotérmicas elas se sentem mais confortáveis na mistura, tendo um excesso de energia, e esse excesso é liberado na forma de calor. Por isso que os processos de mistura exotérmico, se você estiver realizando ele em um becker, você vai sentir cada vez mais esse becker aquecer, ou seja, essas interações que eram provenientes das interações moleculares estão sendo rejeitadas pelo sistema, e aí você sente isso na forma de calor. Na 7ª edição do livro do Smith, Van Ness e Abbott, você vai encontrar uma explicação completa a respeito desses 6 gráficos e ainda uma discussão ampliada a respeito das interações entre essas espécies. Então eu recomendo fortemente que você faça essa leitura para que você consiga entender completamente como que o processo de interação entre as espécies pode afetar as propriedades em excesso dessas misturas. E assim nós chegamos ao final desta aula. Eu espero que você tenha entendido a origem das propriedades em excesso e o porquê de nós estudarmos esse tipo de propriedade, uma vez que a partir de agora nós iremos sempre relacioná-la com os coeficientes de atividade das espécies em solução. Se você ficou com alguma dúvida ou Se você ficou com alguma dúvida, não deixe de comentar aqui. Se você ficou com alguma dúvida, por favor, coloque aqui nos comentários. E se você gostou desse vídeo, por favor, dê o joinha, que isso fortalece a nossa produção de vídeos. A você, nossa audiência fiel, o nosso muito obrigado e até o próximo vídeo aqui no canal UThermo.